Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Silvonei, professor da disciplina de História, e estamos começando nesse momento mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a abolição e também sobre a imigração no Brasil Império. Vamos nos ater especialmente ou com mais detalhes sobre o processo da abolição, como ocorreu esse processo, as lutas que demandaram até a abolição da escravidão no Brasil. Lembrando que o Brasil durante quase 4 séculos foi um país escravista. Vieram para cá, da África para o Brasil, cerca de 5 milhões de escravos, embora os números variam um pouco. É importante nós pensarmos um pouquinho sobre esse processo. A partir do século XIX, nós vemos o crescimento de pressões internacionais e também pressões internas para que ocorresse esse processo de abolição. Dentro desse contexto internacional, nós temos a Inglaterra como sendo a principal nação que vai pressionar pelo fim da escravidão no Brasil e também nas colônias aqui na América. Então é bastante importante, bastante interessante pensarmos um pouquinho sobre a necessidade ou as pressões inglesas, embora haviam interesses econômicos nesse interesse da Inglaterra pelo fim da escravidão aqui no Brasil. É importante que salientemos que a Inglaterra não defende o fim da escravidão simplesmente porque ela era boazinha. Haviam interesses econômicos pelo fim da escravidão. Haja vista que a Inglaterra estava vivendo a Revolução Industrial e procurava mercados consumidores para os seus produtos. Também, entre os motivos que vão levar ao fim da escravidão, além das pressões inglesas, nós temos também a resistência dos próprios escravos, dos próprios escravizados. Isso é bastante importante entendermos como parte desse processo de abolição. A resistência de muitas formas, nós vamos ver os detalhes dessa resistência dos próprios escravizados que não aceitaram pacificamente a escravidão. E também vamos salientar a respeito dos movimentos abolicionistas, movimentos sociais que se engajaram na luta pela abolição da escravidão no Brasil. Falando um pouquinho sobre a resistência dos escravizados, quais eram as formas de resistência? Primeiro, nós temos a própria desobediência, o próprio escravo se rebelando e não querendo estar naquela condição. Então a própria desobediência do escravo, muitos acabavam fugindo, indo para quilombos, aonde ele podia viver a sua vida. Então muitos escravos fugiam de seus senhores, se negavam muitas vezes a trabalhar como forma de resistência. E é importante que nós salientemos isso, que os escravos não aceitaram pacificamente, como eu disse, a escravidão. Então, muitos desses escravos fugiam, iam para os quilombos, que eram locais onde eles podiam viver a sua vida, a sua cultura, em locais onde eles podiam estar longe de seus senhores, das torturas, dos castigos físicos. Também através de levantes, como ocorreu na própria Bahia entre os anos de 1807 a 1835, ocorreram vários levantes, várias revoltas de escravos, que foram importantes também para chamar a atenção para essa questão. A busca de liberdade por prática, suas práticas culturais, da sua própria religião, e inúmeras revoltas, conforme a gente viu também na Bahia. Então, o escravo, ele resistiu esse processo de escravidão, ou a escravidão, como ocorreu no Brasil. Também os movimentos abolicionistas ganharam força, principalmente a partir da metade do século XIX. Nós vamos ter o surgimento aí de uma imprensa que vai lutar, que vai aderir à luta pelo fim da escravidão no Brasil. Muitos jornais que se engajaram na luta, escrevendo, criticando a escravidão, pedindo, fazendo pressões políticas pelo fim da escravidão no Brasil. A escravidão, que foi um dos maiores escândalos, sem dúvida alguma, da nossa história.
né, um país escravista até o século XIX. O Brasil foi um dos países mais tardios em abolir a escravidão. Também através de passeatas, comícios, e também realizavam festas no sentido de arrecadar dinheiro para comprar alforria, até porque nesse período muitos escravos que conseguiam arrecadar uma certa quantia poderiam comprar a carta de alforria, ou seja, a carta de liberdade. O movimento ganha força principalmente com o fim da Guerra do Paraguai, 1870. Muitos negros haviam lutado na Guerra do Paraguai e o próprio exército, né, era composto por muitos ex-escravos, por muitos combatentes negros que foram verdadeiros heróis na Guerra do Paraguai. O próprio exército, mais tarde, 1887, vai se recusar também a fazer o papel de capitão do mato, que era aquele papel de recapturar escravos fugitivos que iam para os quilombos. O próprio exército se recusa a esse papel. Então nós percebemos aqui, entre os motivos, pressão inglesa, resistência dos próprios escravizados, os movimentos abolicionistas, a própria imprensa, uma parte da imprensa que começou a aderir à luta pelo fim da escravidão, né? Então os próprios negros, né, muitos libertos que haviam conquistado a sua alforria, lutaram, organizaram movimentos pelo fim da escravidão. Nós temos aqui alguns homens importantes, alguns abolicionistas importantes, conforme a gente vê aqui, o próprio André Rebouças, né, que foi aí jornalista, foi advogado, né, que lutou também pelo fim da escravidão no Brasil. O próprio José do Patrocínio, abaixo, vocês podem observar, né, que também foi jornalista, né, abolicionista, fundando aí jornal, né, editor do jornal Abolicionista, né, e também, junto com André Rebouças, lançou o Manifesto da Confederação Abolicionista. Do outro lado, nós temos ali o Luiz Gama, também um advogado que não tinha diploma, mas jornalista, poeta, intelectual, que também lutou pela emancipação dos negros. Então isso é bem importante, nós não vamos entrar muito em detalhes devido ao tempo, mas são os grandes mentores, os grandes intelectuais, pensadores negros que lutaram pelo fim da escravidão no Brasil. As leis abolicionistas, nós temos aqui algumas leis, desde 1831, quando a Inglaterra exigiu, né, pelo reconhecimento da independência, né, que o Brasil, a proibição, né, do tráfico de escravos no Brasil, né, escravos africanos que vinham para o Brasil, embora essa lei nunca teve efetividade, né, o tráfico continuou acontecendo da mesma forma, ao invés de diminuir, acabou crescendo. 1850 é bem importante a gente entender essa evolução histórica. Nós temos aí a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, ela proibia definitivamente a entrada de escravizados no Brasil. Então a escravidão no Brasil ela se tornou mais interna. Filhos de escravos, né, se comprava escravos aqui no mercado interno. Ficou proibido a compra de escravos na África, embora esse tráfico ainda continuou existindo. De fato, não se entrava mais escravizados vindo da África, mas houve um aumento significativo do tráfico interprovincial. Em 1871, nós temos a Lei do Ventre Livre. Essa lei definia que todos os escravos, os filhos de escravos nascidos a partir daquela data, seriam considerados livres, né? Aí, olhando um pouquinho para a realidade, foi elaborada segundo os interesses dos proprietários, né, porque essa criança ficava até os 8 anos, teoricamente ficaria até os 8 anos com o senhor de escravos, depois ele receberia uma indenização do governo e essa criança seria liberada. Ou ele recusava a indenização do governo e ele mantinha essa criança até os 21 anos de idade, o que na prática ele continuava na condição de escravo, ou seja, uma lei para inglês ver, uma lei sem efetividade alguma. Depois, em 1885, nós temos a lei do sexagenário, que dizia que todo escravo a partir dos 60 anos era livre, embora tinha que trabalhar mais 3 anos para uma espécie de indenização do senhor que havia perdido aquela mão de obra, ou seja, totalmente irônico, descabido, absurdo, né? Até porque muitos escravos nem chegavam a viver até os 60 anos de idade. E por fim, nós temos aí em 1889 a Lei Áurea, que declarou a extinta, né, a escravidão no Brasil, extinguiu definitivamente a escravidão no Brasil.
de fato foi aplicado, mas os ex-escravos foram deixados numa situação crítica, precária, conforme nós vamos ver. A vida difícil dos recém-libertos. Os recém-libertos, sem terra, sem instrução, sem dinheiro, sem apoio do governo, foram simplesmente despejados, colocados aí à mercê da própria sorte. E aí o que acontecia? Muitos escravos, às vezes com uma idade avançada, não tinham onde procurar trabalho, não tinham instrução, condição de ter um trabalho, uma condição de vida, de subsistência. Muitos deles acabavam negociando com os próprios senhores um salário modesto, ou mesmo trabalhavam para ter um espaço onde ele poderia plantar, uma roça para poder plantar, e ficavam na fazenda onde ele foi escravo durante toda a sua vida. Alguns migravam para as cidades para tentar trabalho, tentar conseguir emprego, mas não conseguiam, porque a preferência se dava principalmente para os imigrantes europeus. Alguns, poucos, ascenderam socialmente, ou seja, a minoria da minoria. A grande maioria dos escravos continuaram numa condição difícil. Para amenizar a luta diária pela sobrevivência, organizavam em centros religiosos, clubes esportivos e grupos de lazer. Foram obrigados a aceitar os piores serviços, os mais baixos salários, convivência com racismo, a partir daí começa todo esse racismo. Então é importante que nós entendamos aqui, para finalizarmos essa parte, que a libertação pela Lei Áurea, ela não resolveu os problemas que esse escravo tinha. Esse escravo, esse recém-liberto, foi colocado na sociedade de forma sem ter acesso à terra, sem ter acesso a emprego, sem ter acesso à renda, sem ter acesso à escolarização, à instrução, foi lançado à própria sorte, e muitos acabaram desenvolvendo ou tendo problemas sociais gravíssimos. Também falando um pouquinho sobre a imigração europeia, a partir então da segunda metade do século XX começam as imigrações, começa a vinda de imigrantes para o Brasil. Havia uma necessidade de substituir a mão de obra escrava por outro tipo de mão de obra, no caso livre, e os políticos na época foram até a Europa para trazer europeus, principalmente italianos, portugueses, espanhóis, que vieram para cá para trabalhar nas fazendas de café ali no oeste paulista, principalmente no oeste paulista. Havia uma necessidade de mão de obra. Havia também uma concepção que é chamada de política de branqueamento da população, uma teoria totalmente racista que surgiu na época, que dizia que havia necessidade de trazer europeus para que ocorresse um processo de branqueamento da população. Motivações dos imigrantes que vinham para cá, vinham em busca de trabalho, de novas oportunidades de trabalho, de vida aqui no Brasil. Muitos vinham porque a Europa viviam conflitos, e acabavam vindo para o Brasil em busca de uma vida melhor. Sistema de parceria. Cada família era responsável por um certo número de pés de café, ou seja, para plantar, ou por uma roça de subsistência. O lucro obtido com a colheita era a repartição entre os imigrantes e donos de fazenda. Então, o sistema aqui de parceria e o sistema de colonato. Os colonos recebiam um salário anual para trabalhar nos cafezais e a permissão de plantar milho, mandioca, feijão e criar animais para consumo próprio para venda. Então, muitos colonos não aguentavam a dureza do trabalho e o tratamento dispensado pelos fazendeiros, retornando à sua terra natal. Então, tanto o sistema de parceria quanto o sistema de colonato foram um sistema também que trouxeram muitos problemas para os imigrantes, esses imigrantes que vieram para o Brasil. Muitos não resistiram, acabaram voltando para a Europa. Total de imigrantes para o Brasil, por nacionalidade. Então nós temos ali mais ou menos um percentual bastante alto, de portugueses, ali mais de 200 mil portugueses, italianos também, depois vem alemães, espanhóis, russos, austríacos, franceses e suíços. Então os principais aqui eram portugueses, italianos, alemães e espanhóis, que vieram para cá. Muito bem, finalizamos então a nossa aula de hoje. Você pode estar fazendo as atividades, nós vamos aprofundar esse assunto através das atividades. Uma boa aula para você e até a próxima.